Bom, nós dissemos, o texto proposto aqui vai ser Marcos capítulo 8, do verso 1 ao 9, a segunda multiplicação de peixes. Vamos ler do 1 ao 9, depois a gente vai fazer uma pequena introdução. Para a introdução eu trouxe a Bíblia Pentecostal, aliás, a Bíblia Thompson, e no final dela ela tem uma introdução boa sobre o livro, da qual é legalzinho para a gente fazer essa introdução. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se eu deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde podes alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Então perguntou: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinha também uns poucos de peixe, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-lhe os pedaços, que sobejaram, levantaram 7 alcofas. Alcofas são cestos. Senhor. E os que comeram era quase 4.000 e despediu-os. Vamos ler também o verso 17 até o 20, o 21 na realidade, até o 21. O verso 17 diz: E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda em vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiam 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E eles disseram: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Bom, o texto é esse, que nós estamos propondo. Na verdade, para você poder entender ele, é sempre bom você fazer uma sintaxe, fazer um enxugamento da Bíblia, para você poder ter um real significado, principalmente de um versículo em si. Se você for ver, a maior regra de toda interpretação bíblica, Mateus, é que você tem que interpretar a Bíblia como um todo, né? Você tem que pegar a Bíblia inteira e entendê-la para você poder entender aquilo que o livro está querendo dizer. E como a gente sabe que toda a Bíblia fala a respeito de Jesus, a gente começa a compreender os temas centrais, começa a entender realmente o que está por trás de tudo aquilo. Por exemplo, quando a gente analisamos o livro de Marcos, a gente consegue ver, na realidade, Jesus expresso de uma forma grandiosa, linda. Para a gente conseguir entender aquilo que o Marcos estava dizendo, porque aqui ele está com certeza fazendo uma biografia a respeito do Cristo, a gente tem que entender primeiro de onde ele veio, rapidinho, em alguns minutos. Primeiro que Marcos ele era filho de Maria e ele era natural de Jerusalém. Maria deveria ser uma mulher devota, uma mulher muito crente, né? Que não se diz muito a respeito dela, só dizia que ele e ela eram de Jerusalém. Esse Marcos, na realidade, ele se chamava João Marcos, né? Marcos ele é um nome grego e João é um nome judeu. Então, provavelmente ele fazia parte daquela, pelo menos em alguma determinada época da vida, daquele grupo chamado grupo helenista, onde os judeus tinham se convertido, onde os judeus eles eram simpáticos à cultura grega, né? Ele era um judeu que falava o grego.
porque ele entendia do grego, ele entendia da cultura e tudo mais, né? E é por isso, por esta facilidade dele no grego, por ele entender, é que ele conseguiu andar com o tio dele. Quem que era o tio de João Marcos? O tio de João Marcos era Barnabé. Ele era sobrinho de Barnabé. E Barnabé, vendo, talvez por carinho, vendo a devoção dele, chama ele para ir com ele na primeira viagem missionária de Paulo. Porém, pelo que eu consigo ver pela vida dele, de Marcos, ele era um jovem muito agitadão. Ele era um Mateus na vida. Eu não conseguia ficar parado, ele gostava das coisas, ele gostava de agilizar. Ele não fazia muita a cara, não fazia muito o estilo paulino de ser. Porque Paulo era sossegado, né? Paulo era tranquilão, ele gostava de pregar várias horas, ele era bem mais tranquilo. Ele era bem diferente de Pedro, que Pedro era mais estouradão, explodidão. E João Marcos também era explodidão, ele gostava de fazer as coisas dinâmicas, fazer as coisas correndo, ele gostava da correria da coisa. E talvez por causa disso, ou talvez por questão de dificuldade da obra, ou então por alguma outra coisa que nós não sabemos, ele ainda antes de terminar a ida na primeira viagem missionária, onde eles estavam viajando, ele voltou para trás. E Paulo não gostou disso. Paulo não gostou de ele ter saído com eles e na metade do caminho ele querer voltar. E quando foi na segunda viagem missionária... Por que ele voltou para trás? Não se sabe ao certo. Como eu disse, talvez por causa disso, por causa que ele não fazia muito o estilo de Paulo. Ele tinha uma certa dificuldade em relação ao Paulo. E Paulo uma incompatibilidade, na verdade, de gênero. Isso. O casamento não deu muito certo. Né? Porém, quando Paulo foi sair na segunda viagem missionária, ele quis ir de novo. Só que Paulo falou, bom, não vou levar ele, porque com ele não vai dar certo. E como Barnabé era tio dele e gostava dele, principalmente porque Barnabé ele é o filho da consolação, ele é aquela pessoa que era um pouco mais... Queria sempre apaziguar. Isso, queria sempre apaziguar, tinha aquele negócio de juntar, de trazer para perto. Teve um outro caso, né, que Paulo parece... Eu não lembro o que estava acontecendo e Paulo estava meio... Não, aí Barnabé que convenceu Paulo a... Não sei agora, cara, não vou lembrar da história. Não sei. Barnabé ele é marcado porque foi Barnabé que foi resgatar Paulo em Tarso, né? Ele foi pegar Paulo em Tarso para trabalhar com ele, né? E ali no capítulo, se não me engano, no capítulo 13 e 14 de Atos. Depois agora eu não estou lembrado muito, mas depois, para a gente não fugir, a gente não vai nem conferir. Mas Barnabé ele tinha esse negócio de trazer para perto. Entendeu? Ele conheceu Paulo em Jerusalém. Depois, quando ele se distanciou, ficou tantos anos longe, ele lembrou de Paulo e quis trazer ele para perto. Então ele tinha esse negócio de carinho, né? E quando Marcos, ele se distanciou de Paulo, apesar que não sei quanto tempo ele andou com Paulo, mas com certeza ele aprendeu muito, né? Uma semana com Paulo deve ser um negócio, né? Ele voltou para Jerusalém. Voltando para Jerusalém, ele teve um encontro ele ficou mais próximo dos apóstolos e se identificou muito com Pedro. A história diz que Pedro foi para Roma, para ficar um tempo lá, para pregar lá para os romanos. E João Marcos foi junto com ele. O Evangelho de Marcos ele foi escrito em Roma. Ele foi escrito em Roma para os romanos. Coisa que é interessante a gente saber é que todos os evangelhos eles têm uma certa diferença e o destinatário de cada carta, de cada evangelho, aliás, ele tem um destinatário diferente. E é muito simples você memorizar. Mateus, Marcos, Lucas e João, isso aí a gente consegue decorar. Essa sequência já está na nossa mente, porque é a sequência bíblica. Você tem que ver que Mateus, como é que é Mateus? Ele é o primeiro livro, ele é o mais achegado ao Antigo Testamento. Ele é o livro que liga o Antigo ao Novo Testamento. Sendo assim, o seu destinatário são os judeus. Fácil de saber, né? A segunda carta, que é a carta de Marcos, foi a primeira carta a ser escrita. Alguns chamam o Evangelho de Marcos de Evangelho Petrino.
Por causa que a mente criadora por trás de Marcos foi Pedro. Que andou com Jesus. E andou com Jesus. E Pedro, a gente não vai tirar os méritos de Pedro, né? Era Pedro, pô, né? Era Pedro. E como que ele foi escrito em Roma? Ele foi escrito para os romanos. A terceira carta é a de Lucas. Lucas, sendo aquele médico, sendo um grande conhecedor do grego e tudo mais, ele escreveu para os gregos. Então fica fácil, né? Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. E João? João, ele escreve uma carta para a igreja. Ele escreve a carta para toda a igreja. Peraí, repete. Mateus para os judeus. Mateus para os judeus. Marcos, Romanos, para os romanos. Lucas para os gregos. E João para a igreja. Esses são os destinatários da igreja. Destinatários. Sendo a carta de Marcos, aliás, o Evangelho de Marcos, eu estou falando carta, né? Sendo o Evangelho de Marcos escrito para os romanos, ele tinha que ter aquela cara dos romanos, ele tinha que ter aquele aspecto romano. É por isso que você vai ver que no livro de Marcos vai ter, quando vai falar sobre moeda, vai falar sobre a moeda romana. Quando vai falar sobre medida, vai falar sobre medidas romanas. E termos deles são termos romanos. Quer dizer que no Evangelho de Marcos você não vê termos, explicações de passagem bíblica como cumprimento do Antigo Testamento, como o Evangelho de Mateus, porque Mateus serve para isso. Ele está querendo provar que o Antigo Testamento está com a razão, que o Antigo Testamento estava apontando então é mais Jesus. Detalhados, né? Isso. E o Evangelho de Marcos, ele é mais cara, ele é mais a cara do Nero, né? Que era as caras dos Césares. Por quê? Porque é um evangelho mais emergente, é um evangelho dinâmico. Entendeu? Você pode ver que tem, portanto, e naqueles dias, e levantando, e indo, e fomos. E chegou a Betsaida, e saiu Jesus, e entrando logo no barco. É um evangelho bem dinâmico, é um evangelho bem rápido. Na realidade, você pode ver que parece que eles estão sempre na correria. Porque é um evangelho para soldado, é um evangelho para atleta. O Mateus está aqui, sabe que atleta não gosta muito desse negócio de monotonia. Quanto mais rápido, quanto mais correria, melhor. E foi praticamente essa a ideia. Como que a mente criadora, como eu disse para vocês, é claro que com certeza foi o Espírito Santo, sou nem besta para falar outra coisa, mas como a gente entende que o material que Marcos usou foi Pedro, bem se entende, e alguns estudiosos dizem, que Pedro, ele pregando em Roma, ele pregou 6 sermões. 6 sermões em Roma. E a compilação desses 6 sermões foi a base para o Evangelho de Marcos. Ele pegou esses 6 sermões que ele pregou, essas 6 palestras, não sei o que. Com certeza o tema da palestra, o tema da conferência era a vida de Jesus, né? E ele escreveu, e com certeza inspirado pelo Espírito Santo, e saiu esse livro. Tá? Uma dos seus trechos que ele escreveu, você pode ver que tem uma certa referência aqui, não vou dizer muitas partes, vou dizer só o que nos interessa. Aqui o livro, como eu disse para vocês, foi dividido em 6 partes. E na terceira parte que entra nessa parte, que entra nesse ocorrido, ele começa a contar sobre o Jesus pregando para os gentios. Jesus, ele não estava aqui pregando para os judeus. Ele tinha saído, ele tinha ido para Tiro, para Sidom, para aquela região, para anunciar o Evangelho. E foi nesse intervalo, foi nessa parte que a segunda multiplicação dos peixes se encontra. Então, uma coisa que a gente tem que entender, que para você poder entender esse capítulo, você tem que entender que esse Evangelho é um hiato, é uma vírgula no livro que está falando para os gentios. Uma história de Jesus pregando para os gentios. Tá? Qual que é a grande diferença da primeira e da segunda multiplicação de pães? Da primeira e a segunda multiplicação de pães. Na realidade, até algum certo tempo eu nem sabia que existia duas. Tem gente que se estranha quando eu falo a segunda multiplicação. Eu falo assim, quando é que foi a primeira? Porque as pessoas se confundem, né? Tem a primeira e a segunda. E hoje eu estudando isso daí, eu consegui
avançar um pouquinho mais nisso aí. Por isso que eu trouxe esse negócio, trouxe esse estudo. Que é um estudo bonito, um estudo legalzinho. Quando a gente fala sobre esta multiplicação de peixe, como eu sempre digo aqui, nenhum capítulo na Bíblia está por a bel prazer. Não está lá apenas para relatar uma história. Não é um relato, há sempre uma finalidade. Há sempre uma história por trás. Não uma coisa escondida, não tem nada oculto. A Bíblia é muito clara nisso. Só que a gente tem um costume de analisar a Bíblia por capítulos e até por versículos isolados. Então a gente acaba perdendo a grandiosidade do texto em si. Se for ver a história do capítulo 8, ele não começa apenas no capítulo 8. Ele começa quando Jesus começa a pregar para a nação sírio-fenícia. Porém, até a citação de Jesus pregando para essa nação é uma explicação para uma outra verdade. Jesus estava entrando no contexto. Na realidade, esse contexto aqui, Jesus estava querendo falar sobre as obras do servo. Porque, eu não falei isso aqui, mas eu vou dizer, o Evangelho de Marcos, ele aponta Jesus como um servo. Jesus é o servo de Deus. Olha que ele está falando para Romanos. Falando, não, Jesus é o servo de Deus. É o servo que veio para conquistar. É o servo que veio para ganhar. Entendeu? E quando ele chega, ele começa a relatar as histórias ali. E quando ele chega e começa a falar ali sobre as histórias, ele começa a apresentar. Primeiro ele faz uma apresentação do servo, depois ele mostra as obras do servo, pregando para os judeus. E nessa terceira parte, que é esta parte aqui, o servo está apresentando as suas obras para os gentios. Depois vai mostrar mais para frente tudo mais, a vitória do servo, que é a parte da cruz, né? E tudo mais. Tanto é que o animal que simboliza o Evangelho de Marcos é um boi, né? Que é um servo. Se eu não me perco aqui no raciocínio. Então tá, coisa que é interessante, para a gente ver. Jesus ele estava pregando, como eu disse para vocês, para os gentios. E naqueles dias, uma grande multidão, não tendo o que comer, chamou para si os seus discípulos. Chamou para si os seus discípulos. Chamou os discípulos, chamou a atenção dos seus discípulos. Porque às vezes eu acho que ele estava meio disperso para aquilo que estava acontecendo. Ou então se eles estavam sabendo o que estava acontecendo, eles não estavam dando a devida atenção. Os discípulos? Eles eram ruins, né? Não, eu acredito que eles ainda não conseguiram visualizar toda a ação, toda a cena. E Jesus ele sempre tem uma visão mais avançada. E Jesus ele disse para os seus discípulos: eu tenho compaixão, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Eu vou contar uma história por cima, depois a gente vai detalhando se der tempo. E se deixar-os ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus começa a ficar a perturbar, Jesus começa a se incomodar com a aflição do povo. Aí vamos entrar agora nos detalhes. Primeiro, Jesus chama atenção para si. Quer dizer que eles não estavam nem olhando direito para Jesus. Eles estavam fazendo qualquer coisa, menos olhando para Jesus. Jesus chama atenção para si. Se eu acredito, não sei não, mas se eu fosse discípulo de Jesus, eu não ia ficar tanto tempo longe dele não. Sei lá, às vezes a gente pensa, mas não sabe o que vai acontecer na hora. Jesus fala: tenham compaixão. O que é compaixão? Compaixão, na realidade, é como se compadecer, mas só que é muito mais do que isso. É você colocar no lugar da pessoa. É amor em ação. Compaixão é amor em ação. Você não pode chegar e falar: eu amo o Rafael. Tudo bem, você pode até amar. Mas se você fizer alguma coisa por ele, você está tendo compaixão, que é o amor em ação. Sempre isso. E o interessante que eu vi o texto paralelo, acho que eu anotei aqui no texto paralelo dele, que está em Mateus 15, que vai também falar sobre a segunda multiplicação dos peixes. Achei. Veja como é interessante, que eu fui ver o que é compaixão no original. Olha que legal.
claro, não sei se eu vou conseguir falar. Original de compaixão é splagchnizomai. Splagchnizomai, uma coisa assim. Na verdade, esse splagchnizomai, ele significa ser movido pelas entranhas. É ser movido pelas entranhas. Aí eu comecei a pensar, ser movido pelas entranhas, sabe, por aquilo que é por dentro. Não, é Mateus 15. Mateus 15, 29. Isso, do 29 em diante. O que é ser movido pelas entranhas? Na realidade, antigamente eles achavam que a sede das emoções estavam nas entranhas, estavam entre os rins, ficava nessa região. Aí na realidade, se for pensar, faz sentido. Porque você já viu quando alguém ama uma pessoa, quando alguém começa a amar uma pessoa, não dá aquele frio, não dá aquele negócio na barriga, não dá aquele comichão, o intestino não começa a agir de uma forma diferente. Quando a gente ama, quando a gente odeia também. O intestino parece que solta, não sei, ou prende, acontece alguma coisa aqui dentro da barriga, aqui, ó. É aqui que acontece o negócio. É uma coisa interna. É por isso que ele fala assim, por isso que quando a Bíblia fala de misericórdia, é ser movido pelas entranhas. Quer dizer, é ser movido pelas suas emoções. É quando você deixa aquilo que está dentro de si agir. Olha o que Jesus está dizendo. As minhas entranhas estão se movimentando por causa dessa multidão. Está incomodando. Estou sentimentalmente perturbado, estou sentimentalmente predisposto para fazer alguma coisa por eles. Isso que muito tá, amor, é muito né? chique, é muito chique. Muito amor, muito amor. Eu estou amando eles de uma forma profunda, estou amando com eles das minhas entranhas. Fazia 3 dias que essa mesma multidão estava com ele no Estava ali. deserto. E Jesus, ele sentia. E o que é compaixão? Ele sabia que ele estava passando. Assim, por dentro eu estou sentindo a mesma coisa que eles estão sentindo. Onde a pessoa sente fome? Por dentro da barriga. Jesus estava tendo compaixão, estava se compadecendo deles. Estava amando eles. Falou assim, e eu estou amando a multidão. Sabe o que eu acho interessante? Que essa palavra multidão, em todo o grego do Novo Testamento, ele vai ter 4 aplicações. Que no Antigo Testamento vai ser goim, que vai ser nação, povos. Então quando Jesus está dizendo aqui, multidão, ele está falando assim que Jesus estava tendo compaixão dos povos. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. É muita gente. Tem 4 formas, que eu não sou muito bom no grego, não sou especialista, mas tem a laos, que é a forma quando ele fala sobre povos para Israel. Tem a etnos, que fala sobre nação, da onde vem a palavra etnia, né, que é o tipo de povos. Tem também uma palavra também que vocês já ouviram falar, que é demos, que quando fala sobre os cidadãos, os povos, que é da onde vem a palavra democracia. E também tem oxlos, uma coisa assim, que é multidão, né? Se eu não me engano, essa daqui, que o texto está dizendo, também é multidão. Quer dizer, é uma palavra que também está falando sobre povos. Então, Jesus estava amando o povo. E o que isso faz de tão relevante? Primeiro, vamos fazer uma observação na primeira multiplicação de peixe. Pães e peixe, né? O que é interessante aqui? Marcos 6. Marcos 6, a partir do verso 30. Primeiro, o que é interessante é que o contexto parece que é igual. Jesus estava ali com uma multidão, e a multidão estava com fome, e Jesus, da mesma forma, ele teve compaixão. Olha o verso 34. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, viu um grande povo, e teve compaixão deles. Qual que é a diferença desse primeiro povo para o segundo povo? É simples. Olha o contexto. Que povo que era esse? Isso eram judeus. E aqui ele estava pregando numa região... Para gregos. Gentios. Então, na primeira multiplicação... Era para os judeus. Ele estava falando para os judeus. Na segunda para os gentios. Na segunda ele não estava falando para os gentios, ele estava entre os gentios. Qual que é a diferença entre a primeira e a segunda multiplicação de peixe?
Não é que uma foi depois da outra, não é só isso, né? A diferença dos povos, de quem estava ouvindo. Exato. De quem E a tava aplicação da mensagem também foi diferente. O milagre foi diferente, porém igual. Quais são as diferenças? Vamos ver algumas diferenças. Primeira coisa, primeiro que a interrogação dos discípulos parece que ser muito semelhante. Parece que, e talvez até seja, o coração, o sentimento. Porque eles falam assim, ó Jesus, é meio difícil multiplicar, como é que a gente vai dar um alimento para tanta gente assim? Ah, eles estão com fome, o que eu vou fazer? Despede eles, mano. Manda eles embora. Quer dizer, a partir de agora eles começam a se preocupar. Quando Jesus começa a levantar a questão. Assim, não tem dinheiro para todo mundo. Não tem como fazer. O que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. Aí Jesus, e também o lugar é deserto e já está muito adiantado. Nós estamos no meio do deserto. Despede eles, né? Para que vão para os lugares, para as aldeias circunvizinhas. Quer dizer, manda eles embora. Não adianta, se eles não têm pão, manda embora. Aí Jesus, dá você de comer. Não, dá-lhes voz de comer. Como se dissesse, dá você aí de comer. Na realidade, Jesus ele estava entrando ele não estava falando de coisa terrestre, ele estava falando de coisas celestiais, coisas espirituais. Pensar no próximo, estava ensinando. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Daqui a pouco a gente vai entrar. É a mesma só para um parênteses, a mesma coisa de uma pessoa chegar, tipo, a gente está aqui e tal. Aí uma pessoa chega com fome e pede um prato de comida. Aí a pessoa pega e fala assim, não, vai lá. Tipo, não dá dinheiro, mas tipo, fala, vai lá, come na casa do Joãozinho. Aí a outra pessoa pega e fala assim, dá você a ele de comer. Então. Jesus estava chamando a atenção dos Estava chamando, mas como eu disse para você, é um pouquinho mais, porque isso daqui, Mateus, ainda é uma análise ainda material da coisa. Você está com o mesmo pensamento que os discípulos. Entende? É verdade, não é assim uma forma, não estou menosprezando, entendeu? Não estou menosprezando, mas estou falando que ainda é uma visão material da coisa. Entendeu? Você está olhando pelo lar da lógica. O que eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, é mostrar que Jesus tinha muito mais coisa para dizer atrás disso. Como o que, por exemplo? Calma aí, vamos chegar lá. Vamos pegar primeiros detalhes daquilo que eu quero dizer, do primeiro texto. Aí ele falou assim, dai-vos de comer. Aí ele falou assim, iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer. Quer dizer, nós não temos os recursos para isso. Eles estavam dizendo, eu não tenho o recurso. Aí Jesus fala assim, bom, e de ver? Quer dizer, procura os recursos. Vá atrás dos recursos. Aí eles começaram a procurar como é que eles poderiam alimentar a multidão. O que eles conseguiram? 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100 e tudo mais. Verso 41. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu-os e deu aos seus discípulos para que o pudessem diante deles. E repartiu 2 peixes por todos. 2 peixes ele repartiu por todos. Aí tá, legal. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Sobraram 12 cestos. E os que comiam e os pães eram quase 5.000 homens. 1.000 a mais do que a primeira. Essa aqui é a primeira. Do que a segunda. Aí o que é interessante aqui? Vamos colocar o simbolismo que tem nesses textos. Né? Estão falando para judeu. O que alimentou eles? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E o que alimentou os gentios? 7 pãezinhos. E alguns peixinhos. Qual que é a diferença disso? Qual que é a referência? O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, Deus, ele veio primeiro para os judeus. Depois ele veio para as nações. Ele veio para os goins, ele veio para os povos, ele veio para nós. E para os judeus ele se apresenta e ele os alimenta de uma maneira diferente que alimenta nós. Isso está falando de Antigo e de Novo Testamento. Não estou dizendo que o Antigo Testamento foi anulado, foi substituído, não. Foi complementado pelo Novo. No Antigo Testamento, Jesus alimentava com 5 pães e 2 peixes. Hoje ele alimenta com 7 pães. Ficou mais fácil? Não. Primeiro,
Como que a pessoa chegava ao ter o pleno conhecimento de Deus? Através da lei, no Antigo Testamento, certo? Através dos mandamentos, através da antiga aliança. E aonde ele poderia alcançar esta antiga aliança? Ficou fácil agora? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. No Pentateuco, 5 pães. Palavra, pão é palavra, pão é lei, pão é mandamento. 5 primeiros livros da Bíblia. O que esses 5 primeiros livros da Bíblia apontam? Aponta a aliança, aponta o velho pacto, aponta na realidade aquilo que eles precisavam se alimentar e comer para poder se saciar as fomes espiritual, para poder ter uma aliança com Deus. Mas não só isso, junto com os pães, porque poderia ter só os pães, Jesus ainda deu dois peixes. O que são esses 2 peixes? Para complementar, os peixes são a lei e os profetas. A lei e os profetas. Existe alguma forma de você comer peixe e não se lambuzar com óleo? O que é isso? Esse óleo é o Espírito Santo. Esse óleo é o Espírito Santo, são simbolismos. É o Espírito Santo, ele interagindo com tudo isso desde o começo. É o Espírito Santo, ele mostrando para a gente que ele estava nesse negócio, nesse simbolismo do Antigo Testamento. É claro que isso daqui está mostrando para eles assim, é o seguinte, vocês estão aí reunidos e tudo mais, eu tenho como alimentar vocês. Eu tenho como acabar com a fome espiritual suas. Porque eu sempre teve para vocês 5 pães e 2 peixes. Olha o que é interessante, irmão. Olha o que é interessante. Jesus, voltando ao texto, Jesus sente uma íntima compaixão, ele sente um íntimo amor por eles, não apenas pelo lado material, ele sente pela necessidade espiritual do povo. Porque o povo estava ali e não estava com fome apenas de comida. Ele estava com fome, da palavra de Deus. Os 3 dias ali simbolizam os 3 anos que eles passaram com Jesus e ainda estavam com fome. Os judeus ficaram 3 anos com Jesus e ainda estavam com fome. E Jesus estava com íntima compaixão do povo judeu. Assim, eu tenho como alimentar vocês. Eu tenho como alimentar. Eu sou a velha aliança. Eu sou o velho pacto. Eu sou a palavra de Deus. Eu alimento vocês. Eles não conseguiram entender isso. E olha só, sobrou 12 cestos, são 12 tribos. Sobrou pão para as 12 tribos ainda alimentar muita gente. Eles estavam com pão, eles estavam com a palavra, eles estavam com peixe, eles estavam ali predispostos a levar as bênçãos ainda. E, bom, isso é lindo, irmão. Jesus, ele pegou tudo isso. Jesus, quando ele recebeu tudo isso, ele levou ao Pai e agradeceu por tudo isso. O que é isso? Jesus, ele cumpriu tudo isso. Cumpriu toda a lei. Jesus, ele pegou aquele negócio e falou, eu vou levar o negócio a sério. Ele apresentou ao Pai todo o Antigo Testamento. Ele apresentou ao Pai toda a aliança. Entendeu, Mateus? Como que o negócio é um pouco mais complexo, um pouco mais profundo. Detalhe, tudo isso por compaixão. Tudo isso porque ele se mexeu intimamente. E os discípulos estavam despercebidos disso. Os discípulos aqui, na realidade, são todos religiosos. Naquela época, eles estavam desapercebidos que Cristo estava do seu lado e eles não conseguiam ver que o povo estava com fome. O povo morrendo de fome do lado deles e eles não sentindo nada. Estavam Dispersos, estavam com a mente. Daqui a pouco você vai ver, pega essa palavra que você disse, dispersos. Eu vou repetir, daqui a pouco eu vou juntar nela. Vamos fazer um comparativo agora, quando Jesus vai pregar na segunda multiplicação. Vamos falar sobre um pouco mais a gente, que somos gentios, né? Jesus, ele teve compaixão da multidão? Sim. Jesus, ele se apresenta? Sim. Jesus também Jesus, ele tem uma certa preocupação com aqueles que desfalecem no caminho. Essa palavra desfalecer, ela também pode ser levada para morrer. Ou seja, Jesus estava preocupado com aqueles que estavam morrendo no caminho. E esse caminho, você sabe que o caminho, quando está falando da vida. Nessa caminhada que nós temos no meio do deserto. E olha que eles estavam no meio do deserto. Eles estavam percorrendo o deserto.
Deserto da vida. Que esperança que tinha para aquele povo, que vinha de tantos lugares diferentes. Da onde que Deus nos tirou para juntar perto, para ouvir a palavra de Deus? Tantas pessoas que vêm de tantos lugares diferentes para ouvir a palavra de Deus. Deus tira as pessoas do crack, da bebida, da prostituição, ou então às vezes até debaixo da saia da mãe, às vezes da batina. Jesus tira as pessoas às vezes até embaixo da barba do pastor, para chegar junto, para ouvir a palavra. Mas Jesus, ele se preocupa com o nosso. Esse morrer também pode ser levado para aquelas pessoas que não têm esperança, sem esperança. São traduções literais da palavra desfalecer. E os seus discípulos, eles começam a responder assim: de onde, pois, alguém pode satisfazer de pão aqui no deserto? Na realidade, essa pergunta é espiritual. Como é que alguém pode dar alimento espiritual para essa nação? A palavra. Como é que você olha para o lado de fora e fala assim: qual que é a esperança desse mundo? De onde a gente pode arranjar pão para alimentar essas pessoas, esses povos? Só Jesus, ele poderia fazer esse milagre. Esse milagre é muito mais profundo do que a gente imagina. Esse milagre é muito mais importante do que isso, do que apenas um lado material da coisa. Esse milagre é espiritual. Ele aponta Jesus como Deus. Ele aponta Jesus como o soberano, como aquele que pode, como aquele que faz, como aquele que tem o domínio próprio, domínio de tudo. E também sobre aquele que tem um profundo amor, como aquele que nos ama. Isso daqui casa junto com aquele estudo que nós fizemos sobre o amor de Deus. Ele se entregando. E olha que nós estamos falando que Jesus, ele está se apresentando como um servo trabalhando. Aqui está apresentando as obras do servo. Apresentou as obras do servo para os judeus e agora está apresentando as obras do servo para as nações. E olha que é diferente. Olha a diferença. Quantos pães tem? Aí eles disseram: 7. Eu, por um bom tempo, eu cheguei a pensar que esses 7 pães, ele era a mesma coisa do que a outra aplicação do 7 aqui nesse verso. Mas hoje eu entendo que esse 7, ele faz muito mais análise ao próprio Espírito Santo do que a igreja em si. Porque quando você vê lá em Isaías 11:2, ele vai apresentar os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, quando ele está se apresentando aqui como o pão, que tem 7 pão, Jesus está apresentando o que nós temos para que as pessoas pudessem ser salvas. Nós temos o Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem igreja. Sem Espírito Santo não tem, o homem não se convence da verdade, da justiça e do juízo. Essa é a grande função desses 7 pães. Esses 7 pães é um símbolo do Espírito Santo. Aí o que ele faz? E tem mais alguma coisa, ele tem alguns peixinhos. Alguns peixinhos. Não sabe a quantidade exata, mas tem alguns peixinhos. O interessante é isso, porque você sabe que a palavra grega para cristão é ictus, que é peixinho. Né? Na verdade, cristão é uma palavra grega, que não sei, grega, latim, não me lembro, que pode ser traduzida como pequenos cristos, ou cristãozinhos. E se nós formos levar Cristos como peixe, nós somos peixinhos. Entendeu? Então o que ele está usando aqui para saciar a fome do povo? 2 coisas: o Espírito Santo e os seus peixinhos. A igreja. A igreja. A igreja tem aquilo. Tem o tchan. A igreja tem a solução para a fome do mundo. Tem o up. Como acabar com a fome mundial? Através da igreja, através do Espírito Santo. Entende? Isso é sério, isto é muito sério. E Jesus, ele apresenta tudo isso. Muito profundo. Ele apresenta tudo isso ao Pai e dá graça. Entrega para os 12 discípulos e fala assim: agora vocês distribuem. Agora vocês distribuem para as nações. Vocês têm a solução do problema. Distribuem para as nações. Distribuem o quê? Os 7 pães e os peixinhos. Sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo? É que sobra 7 cestos. Esses 7 cestos aí sim simboliza 7 igrejas. O Espírito Santo é como dizer a base da igreja. Exato. Olha que interessante. Esses 7 cestos, ele tem os pães e os peixes, que é a igreja. Jesus foi, mas ele deixou os cestos cheios. Este é o milagre da multiplicação.
Esse é o milagre da multiplicação. E os que comeram eram quase 4 mil. Sabe qual que é essa diferença? Não tem nem como escrever esse mistério. 4 mil? Eu vou escrever, mano. 4 mil está querendo dizer que são os 4 cantos da terra. Essa é a simbologia. Entendeu? Os 5 mil. Os 5 são por causa das 5 pontas da estrela de Davi. Como que é? 5 pontas da estrela de Davi. 5 pontas não, da estrela de Salomão. Da estrela de Salomão, que está falando sobre a nação. Isso é uma coisa de nação. Tá? Pra nação. Está falando de nação. Mesmo. Né? Uma coisa nação. mais. Coisa judaica. Judeu entende isso melhor do que a gente. E o que é legal é que, acima de tudo isso, que é legal, se a gente parar só nisso, a gente fica satisfeito com os dados que nós temos. Porém, ele ainda é muito magro. Ainda não está naquela finalidade. Porque você lembra que eu disse para você que todo o texto da Bíblia ela tem uma finalidade? A finalidade do texto aqui não era demonstrar o milagre, o que parece ser evidente. Mas não, tem um porquê mais por trás. Qual que é a grande questão do texto em si? Dos dois textos. E da aplicação de Mateus. É mostrar o pão. É mostrar a importância do pão. É referência a quê? Como disse para vocês, a gente tem que, como a gente já falei já no início, para a gente entender o capítulo 8, a gente tem que entender toda essa aplicação do texto que Jesus disse. Né? Deixa eu ver aqui a oração. Dá bom. Quando a gente pega tudo isso, a gente começa a voltar um pouquinho o texto, a falar sobre por que Jesus estava falando, fez essa multiplicação do pão. A gente começa a ver que Jesus, principalmente é bom a gente ver isso daí em Mateus, porque em Mateus ele dá fica mais claro isso. A gente consegue enxergar, é mais palpável isso. Mateus capítulo 15. Na verdade em Marcos também dá, mas só que eu acho que em Mateus fica mais fácil da gente conseguir enxergar. Capítulo 15. Tá, é isso mesmo. É que eu falei para você, um negócio extenso mesmo. Tá? É um texto extenso, não, porque a aplicação dele é extensa. Na verdade não vou ler tudo, só quero que você perceba alguma coisa. Jesus ele estava interrogando, Jesus estava sendo interrogado por duas classes de pessoas que entendiam de Bíblia, que sabiam o que era o Antigo Testamento. Como está falando isso aí? Mateus 15. Mateus 15. E a pergunta deles era a seguinte, Mateus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando eles comem pão. Olha o pão entrando aqui. Eles estavam fazendo uma análise que os discípulos estavam sendo contaminados, estavam entrando em pecados porque eles estavam comendo pão sem lavar as mãos. Aí Jesus falou assim: calma aí, não é bem assim que acontece o negócio. Porque aquilo que contamina o homem é aquilo que sai da boca, não aquilo que entra. Capítulo 15 de Mateus. Aí Jesus fala que aí Jesus transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Aí ele falou assim: bom, já que você está falando de tradição, por que você transgride a sua própria tradição? Aí ele começa a entrar aqui uns detalhes, né? Sobre essa tradição, e chama o povo de uma palavra linda, né? Que até ficou sinônimo de fariseu, que é hipócrita. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo, olha só, isso daqui para vocês entenderem o Evangelho de Marcos. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. 15. Versículo 8 aqui, eu estou no 9 agora. Tá. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E chamando a si mesmo, disse: ouvi e entendeu. Olha só, que ele começa a explicar aqui, que ele já estou lendo quase todo o texto, né? O que contamina não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles, seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Eles, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Isso é terrível, né?
Imagina os camaradas que são pagos e por Deus, eles têm um certo ofício para serem condutor do povo de Israel. Fala assim, esses condutores são cegos. Eles perderam a direção. Ora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-lhe essa palavra. E Jesus, porém, disse, até vos estáis sem entender, sem compreender isso que eu estou dizendo. Jesus ele começa a ficar meio bravo. Pô, até vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Tá assim, ó, nem mesmo vós tendes inteligência? Então, você é burro, rapaz. Tá chamando de ignorante, mano. Aí vocês são ignorantes? Ele está falando assim, o que sai da boca procede do coração, isto contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos. Olha o que ele está falando, aquilo que contamina o homem é o que sai do coração, ele está falando das intenções, certo? Então quando a Bíblia está falando aqui de coração, ele está falando da mente, dos seus pensamentos, daquilo que o homem maquina, é isso que contamina o homem. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aí o que você pode fazer? Se você for olhar o texto lá em Marcos, ele vai começar a fazer uma referência. Marcos o quê? Volta lá, Marcos 7. Jesus, você vai ver que o título vai falar sobre a tradição dos anciões, vai falar sobre a mesma coisa, né? Porém, você vai ver que Jesus aqui, ele dá uma certa referência, na verdade, deixa eu ver o versículo bonitinho. Tá falando, não, vai falar depois, na realidade. Mas vocês vão conseguir entender que Jesus aqui, ele está dizendo, está fazendo uma análise sobre o pão, ainda sobre o pão. E para recorrer sobre o pão, ele vai entrar num outro tipo de pão. Vai falar da mulher cananeia. E olha que interessante. O pão, Jesus ele se apresenta, a palavra, para os anciãos, para os doutores da lei. Sabe que o pão é a palavra de Deus. E os doutores da lei, eles não entendem a lei. Olha só, doutores da lei que não entendem a lei. Então não são doutores, né? Eles não conseguem compreender o pão. Mas uma mulher que é gentia, ela entende a lei. Ela entende a lei e ela se torna muito mais doutora do que os doutores da lei judeu. Olha só, essa mulher cananeia, ela chegou a Jesus e falou, que essa Cirofenícia, né, falou assim, Jesus, expulsa os demônios da minha filha, eu preciso de ti. Jesus, ela reconhece Jesus como Messias, ela reconhece Jesus como Deus. Jesus ele começa a fazer essa interrogação para ela, não apenas para humilhar ela, mas para introduzir um certo comentário, porque Jesus queria saber onde que essa mulher, queria demonstrar onde que essa mulher poderia chegar. Ele já conhecia ela, por isso que ele fez isso daqui. Fica assim interessante você, será que Jesus era machista? Jesus estava excluindo as mulheres? Não, Jesus estava querendo chegar no porquê. Jesus ele tinha uma missão. E qual que era a sua missão? Era o pão. Aí Jesus começa a falar assim, não é lícito, cadê? Jesus, verso 27. Deixa primeiro saciar aos filhos. Olha só, eu estou com comida e eu vou alimentar os filhos. Deixa ele me alimentar os filhos, eu tenho pão. Mas deixa eu alimentar os filhos primeiro. Não é lícito pegar desse pão e lançá-lo aos cachorrinhos. Entendeu? Na realidade parece que Jesus estava ofendendo ela, mas ela entendeu. Porque esses cachorrinhos em volta da mesa são as nações que ficavam circundando Israel. São nações que eram abençoadas por causa que Israel era abençoado. Israel sendo abençoado, as nações ao seu redor são abençoadas. E ela entendeu isso. Ela falou assim, é o seguinte, tudo bem, mas os seus cachorrinhos, as nações ao redor, elas comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ou seja, aquilo que os filhos não querem, a gente quer. Aquilo que os filhos negam, aquilo que os filhos deixam cair para fora da mesa, que na realidade estava sendo tudo. Ou seja, os dois estavam pregando a palavra, os dois juntos. Ela entendeu. O que o mestre da lei não está querendo para o Senhor, Jesus? Eu quero tudo. Eu quero tudo. Aquilo que eles não estão jogando na mesa. Estava pregando a palavra ali. Na realidade, os fariseus estavam pegando o pão inteiro da mesa e jogando para fora. E ela falou assim, eu quero esse pão. Eu quero esse pão. Aí o que ela faz? Aí o que Jesus fala assim, por essas palavras vai o demônio e já saiu da tua filha. Pronto, acabou. Aí ele falou assim, e indo ela para casa, achou a filha deitada e os seus demônios já tinham acabado. Quer dizer, acabou. Ela conseguiu alcançar Jesus de uma certa forma que o doutor da lei
não conseguia. Quer dizer, ela se tornou mais doutor da lei do que eles. Entende como isso é pão? É pão. Aí Jesus ele começa a fazer uma coisa que é interessante. Ó, o cego e o gago de Decápolis, olha só, são nações ímpias, né? Eles querendo lá, Jesus ele começa a fazer esse milagre do Efatá, né? E aquele povo ele foi divulgado, aquela palavra, porque Jesus estava testificando que Jesus era o Messias em Decápolis. Jesus aqui, na realidade, ele só pôde fazer esta obra porque um certo homem que muita gente ainda chama ele de ex-demoniado gadareno, ele passou por Decápolis pregando a palavra. Aí Jesus, depois que ele fez esse negócio aqui na mulher cananeia, Jesus ele só foi para lá para testemunhar. Jesus ele só conseguiu pregar essa palavra aqui porque uma pessoa antes pregou primeiro. Quem foi? O ex-endemoniado gadareno. O ex. Gadareno é fera, não. Gadareno é fera. Ele preparou o caminho para o Senhor. Ele preparou o evangelho. Olha que legal. Aí tá. Aí vamos continuar. Por que Jesus colocou na sequência? Ele permitiu que a multiplicação dos peixes está criando, dos pães e peixes está aqui. Porque Jesus aqui na segunda multiplicação dos peixes ele fala: eu sou o pão que os judeus negaram. Eu sou o pão que a tradição dos anciões ele não quis. Jogaram fora da mesa. Aquele que lançaram para fora da mesa. Eu sou esse pão. Eu sou esse pão. Olha só como que Jesus ele está querendo. Ele chega até querendo se apresentar, né? E olha como que a mente dos discípulos é pequena. Eu vi isso daqui hoje pela primeira vez. Eu falei, rapaz, não sei como eu não tinha observado isso antes. Percebe aqui no verso 8. Que Jesus ele começa a falar sobre esse negócio do fermento dos fariseus. Ó, é ligado, mesmo texto. Mesmo tempo, é ligado. Verso 10 primeiro. Entrando Jesus logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Não sei. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe que para o tentarem. Um sinal no céu. Quer dizer, ainda os camaradas, eles ainda não queriam milagre. Falou assim, ó, geração incrédula, vocês pedem um sinal, mas nenhum sinal vos dará. Eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Vocês estão negando o meu pão. Jesus já tinha dado sinal até demais. E ele se esqueceu, olha só, e deixou-os tornar a entrar no barco, e foi para outra banda. E eles quem? Os discípulos. Eles se esqueceram de levar o pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. Olha só o que esse texto está querendo dizer. Quando fala se esqueceram, essa palavra aqui, no original, pode ser também, é um sinônimo de eles negligenciaram o pão. Os discípulos, eles negligenciaram o pão. Eles não pegaram, tiveram a atenção de levar comida. Fizeram pouco caso. Pouco caso. Que raio de pescador que não se prepara para uma viagem de barco levando comida? Ou então para uma viagem, para um tour. Quanto tempo eles estão com Jesus aqui? Faz, ó. Esqueceram de levar comida ou negligenciaram? Eles negligenciaram, simplesmente não levaram comida. Quantos de comida eles levaram? Um pão. Vamos levar um pão. Para quê? Por acaso, se sentir fome, Jesus vai lá e multiplica. Por isso que Jesus fica bravo com eles. Por isso que Jesus fica bravo com eles. Porque eles não conseguiram entender o milagre de Jesus. Olha só. Jesus ainda vê essa cena. Ele falou assim, ó, Jesus ordena. Não foi uma ordem, não foi uma sugestão. Jesus ordena. Dizendo, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fermento de fariseu e fermento de Herodes. Ou seja, do farisaísmo e do saduceu. Dos fariseus e dos saduceus. O texto, capítulo 8, versículo... Quando que está aqui? 16. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais? Que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Aí você, considerar, não abriu sua mente, você não está se ligando na ideia? Não está se ligando na ideia? Não tendes ainda em vosso coração endurecido? Quando eu fui pegar esse endurecido aqui, fiquei louco. Esse endurecido é como se seus corações não estão cheios de calo. Você não está com uma capa de couro no seu coração que você não consegue ser tocado. Na verdade, quando fala de coração, aqui não está falando de novo, não está falando de sentimento, está falando de inteligência. Você não está com a mente muito fechada? Vocês não estão com a mente pequena? Entendeu? Vocês não estão pensando só no lado material da coisa?
Vocês não estão pensando apenas na sustentabilidade? Vocês estão pensando apenas na obra social? É por isso que às vezes, desculpa, eu não quis ofender, mas por isso que eu falei para vocês que estavam com a mente semelhante aos dos discípulos. Entendeu? É aquela mente ainda no lado material da coisa. Entendeu? Aquela mente ainda que só pensa... Eles só estavam pensando no lado da sustentabilidade. Saciar a fome material. Da fome material. Sim. É claro, eles entendiam que Jesus era o grande Messias que podia fazer o milagre. Eles tinham fé em Jesus. Mas tinham fé para alimentar sua barriga. Entendeu? Você vai falar pra você, é muito pequeno, é um Jesus muito pequeno. É um Jesus Papai Noel, que dá o Jesus Papai Noel que dá saciar a fome. É o Jesus da teologia da prosperidade. Mas tudo bem. É muito, como eu falei pra você, é um evangelho muito pequeno. Aí Jesus fala, ó, não tendo olhos não vedes, não tendo ouvidos não ouvis, e nem vos lembrais. Está falando, ó, inteligência. Ó, lembra, quando partiu 5 pães entre os 5.000, e quantos cestos cheios de pedaços levantasses? Aí disseram 12. Olha só, aquilo que eu quero dizer, Jesus repete. Mas olha, presta atenção nisso. Olha como um milagre está ligado ao outro. Olha o outro verso que segue, está falando, ó. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos alcofas, cestos, cheios de pedaços, levantasse? Disseram 7. Ou seja, e lhe disseram, como ainda não os entendeis? E eu vou falar uma coisa para você. Acabou essa conversa e eles não entenderam. Certeza. Vou falar para vocês. Não, eles não entenderam. Isso que é lindo, sabe? Jesus, ele estava, na realidade, ele está mostrando aqui exatamente isso. Lembra que eu estava falando? Lembra que o texto que eu li? Eles eram meio leigos. Eles eram meio lerdo. Bem lerdo, né? Lembra o texto que eu li, que eu falando que o que contamina o homem é aquilo que sai do seu coração? Quando eu disse para você, coração aqui está falando de pensamento, de intenção.